Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo de Jesus. E não vamos esquecer, inscrevam-se lá no meu canal, Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade, deem o seu joinha para que nós possamos continuar com esse trabalho, levando o Evangelho do nosso Mestre a todo aquele que quiser nos ouvir, aprendendo uns com os outros, eu com vocês e vocês aqui comigo, e Jesus nos amparando. E hoje nós vamos falar sobre propriedade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, o item ao 7. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E também está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16 e no versículo 13. O homem, na perspectiva da psicologia profunda, é um ser real, estruturalmente parafísico, revestido de corpo somático, que lhe permite o processo de construção de valores éticos morais e de aquisições espirituais que o tornam pleno quanto mais conquista e ascende na escala evolutiva, com o abandono das mazelas que lhe constituem embaraço ao progresso. E aí nós conseguimos realmente começar a subir essa escalada que vem de lá do reino mineral e vai até o reino angelical. Criação do psiquismo divino, ele é germe da vida fadado ao desabrochar de 1000 potencialidades que lhe dormem na essência, que é a sua realidade. Cada etapa do desenvolvimento emocional e moral rompe-lhe envoltórios grosseiros que resguardam os tesouros luz que lhe cumpre desvelar, lhe cumpre cuidar. Qual diamante valioso e desconhecido, oculto em um grosseiro revestimento, a lapidação lhe favorece o surgimento da grandeza de que é investido. A sua emancipação resulta do esforço que empreende para vencer os obstáculos que lhe dificultam o voo no rumo da plenitude que o aguarda. Etapa a etapa, no entanto, adquire força que o propele a vencer os empecilhos, auto-encontrar-se ao longo dessa marcha existencial. Mergulhando no corpo e dele saindo sempre com as conquistas adquiridas que lhe servem de investimentos para experiências mais audaciosas, o nosso self se desenvolve dos impositivos do ego até esplender um magnífico sol de uma autorrealização. Depositário de incomparáveis títulos de enobrecimento, perde-se temporariamente no bátrato do processo iluminativo, demorando-se por ignorância ou teimosia, na ilusão em que mergulha e de que se deve libertar. Não poucas vezes o sacrifício e a abnegação com vistas aos resultados compensadores que vão advir. Por instinto de conservação da vida, apega-se aos recursos que lhe passam pelo caminho, afetivos, emocionais, materiais, e sem as reservas morais suficientes, submete-se-lhes, escravizando-se, para depois vencer as ingentes lutas, a situação calamitosa a que ele mesmo se atirou. As experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, constituem a sombra que se pode apresentar também do nosso ponto de vista
como os insucessos aos abusos, os desgastes a que se entregou, fazendo-a densa porque necessitada de diluir-se através de outras atitudes compatíveis com as conquistas da inteligência e também do sentimento. A propriedade é conquista antropo-socioeconômica, que resulta de longas buscas nos relacionamentos humanos, objetivando assim harmoniosa e respeitosa pelos valores indispensáveis, as trocas que fomentam o comércio, que nobilitam a existência e que promovem assim o progresso. Em grande parte, ela é resultado da avareza, da ilicitude, da ambição desmedida, de atos ignóbeis, como heranças do primarismo, de que ainda não se libertou imenso contingente de seres humanos, infelizmente. Normalmente, porém, é a aquisição digna de cada qual que em vida sacrifício e habilidade, conhecimento e labor, a fim de adquiri-la, pensando de forma previdente nos dias difíceis da velhice, da enfermidade, da morte. A sociedade, de alguma forma, estabelece os seus sistemas nos valores e posses dos grupos afins, das entidades congêneres das nações e seus recursos, de modo a facilitar o intercâmbio, bem como a competitividade de produtos e bens de consumo entre as pessoas e os povos da terra. Tem um fim providencial que é desenvolver a indústria, a ciência, fomentar as artes, facilitar a comodidade e propiciar valores que contribuem para a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos humanos. Entregar-se à sua conquista é dever de todo indivíduo que pensa e que constitui uma célula do organismo da sociedade. A família depende desses recursos, como a própria criatura, trabalhando em favor da harmonia do grupamento no qual ele se encontra colocado. Constitui um laço que retém o indivíduo à vida física, estimulando-o assim ao crescimento intelectual e cultural para mais facilmente aumentar os haveres. O risco da posse ou da aquisição da propriedade não está no fato em si mesmo de os conseguir, mas da maneira como isto se dá, além do que representa emocionalmente. Se é um meio para alcançar o equilíbrio e o bem-estar, torna-se um instrumento dignificante. Agora, todavia, se converte em um único objetivo existencial, transformar-se em gigante cruel da realidade do ser, que se lhe escraviza e atormenta as demais pessoas que lhe padecem a insegurança e a ambição. Aí sim, irá responder seriamente. Há perigos na posse, que resultam do quê? Do estágio espiritual daquele que a armazena, deixando-se dominar pelos valores transitórios, o que atribui uma duração permanente, escorregando na loucura do desregramento que proporcionam outras paixões de outra ordem a que se entrega, desejando usufruir além das possibilidades de manter o próprio gozo. A posse que leva à riqueza, à fortuna, também facilita os desmandos, o exacerbar dos sentimentos vis, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade desmedida, a alucinação argentária, em detrimento do enriquecimento interior, que se consegue por meio da abnegação,
da renúncia, do devotamento e, sobretudo, da seleção de valores entre aqueles que são eternos e os efêmeros que tramitam de mãos. Jesus sabia-o e esclareceu com vigor que não se pode servir simultaneamente a dois senhores com a mesma dedicação, que podem ser também interpretados como a realidade do si e o capricho do ego. O primeiro é permanente, que é a realidade do si. E o segundo é transitório, que é o capricho do ego. Enquanto um necessita de previdência e equilíbrio para o engrandecimento e a conquista de mais altos patamares, o outro permanece mesquinho, diminuto, comprazendo-se no imediatismo inseguro de necessidades que se renovam sem cessar. O ser humano tem o dever de selecionar os objetivos existenciais, colocando-os em ordem de acordo com a qualidade e o significado de todos eles, para empenhar-se em destacar aqueles que são primaciais, exigindo todo empenho, e aqueles outros que são secundários, podendo ser conduzidos com naturalidade, sem maior sofreguidão. A propriedade, para tornar-se, em razão do ego, motivo de males incontáveis, como sob a inspiração do seu interior, transformar-se em fonte de inexaurível bênçãos para aquele que é o seu momentâneo detentor e os outros que se lhe acercam em carência. Vamos refletir. Deus faculta a riqueza, proporcionando recursos ao ser humano para desenvolver a consciência e ampliar os sentimentos superiores. A aquisição de valores propicia e estimula o trabalho incessante, motivando o homem para a renovação das forças e aos empreendimentos que se multiplicam em competição justa pelo adquirido. É estimulante para a existência física e é um fator de identificação social no grupo onde se movimenta. Jesus compreendia a finalidade superior da propriedade, por isso valorizou-a quando conviveu com os homens do bem e aqueles que possuíam recursos, estimulando-os, porém, a buscarem o reino dos céus de que se haviam esquecido. Quando se reportou aos ricos, aparentemente apresentando palavras duras, não se deteve somente na referência aos detentores de coisas, moedas, minerais preciosos, propriedades, escravos, nada disso, mas também aos possuidores do exacerbado orgulho, de incomum dureza de sentimentos, de rancor e de ódio, de presunção e de avareza, que também são possuidores de preciosos bens, de que não se dispõe a libertar. Por outro lado, a inteligência, a saúde, a memória, as aptidões gerais constituem recursos valiosos de que se deve utilizar o espírito com sabedoria, a fim de dar conta, mais tarde, da aplicação que foi feita. Não são poucos aqueles que se empenham para conseguir propriedades, que os tornam desditosos, incompletos, mais ambiciosos, enquanto deveriam reflexionar em torno da sua realidade psicológica, dos haveres morais e dos sentimentos, empenhando-se pela conquista de segurança espiritual, ao invés daquela natureza física que 1000 fatores mutilam, alteram ou até destroem com maior facilidade. Os valores que jamais se perdem são as conquistas elegidas pela razão e pela emoção,
que não se transferem de mãos, não perdem a atualidade, constituindo assim uma fonte incessante de enriquecimento interior. Em um estudo profundo da consciência humana, na sua e em todas as épocas, o Mestre Jesus foi de uma clareza incomparável, estabelecendo que não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.